Morte do PM. Justiça decide manter preso o policial civil que matou o PM em casa de shows. Previsão do tempo. INMET e Defesa Civil emitem alerta de chuvas intensas no DF. Educação. Garis trocam vassouras por lápis e caderno. E mais, jacaré é capturado no Lago Paranoá, perto da Ponte do Braguito. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Vai continuar preso por tempo indeterminado o policial civil Péricles Marques Portela Júnior. Ele matou a tiros o tenente da PM, Hérison de Oliveira Bezerra, em uma casa de shows. O corpo do policial militar foi enterrado hoje. A família e colegas de corporação fizeram a última homenagem ao PM. A fita preta nas viaturas da Polícia Militar demonstrava o sentimento da corporação e de amigos do tenente da PM, Hérison Bezerra. Enfileirados, os amigos de farda deram o último grito de guerra para o tenente. E a tua fiel lealdade, para que o mal sucumba para sempre diante de nós. Amém! Chegou! Com palmas, todos se despediram do rapaz. A comandante da corporação, Sheila Soares Sampaio, não poupou elogios ao policial. A quantidade de policiais que se dispõem a vir no sepultamento, eu acho que demonstra o carinho e respeito que todos tinham por ele. Nós não temos uma reclamação sequer a respeito do comportamento e nem tampouco do profissionalismo, coisa que isso ele já traz, inclusive desde antes de entrar na corporação, inclusive quando eu falei com o nosso promotor militar, que ele estagiou com ele, então, ou seja, já era uma pessoa conhecida anteriormente e que já sempre foi um excelente profissional. A família estava completamente destroçada. A avó do policial militar de 71 anos precisou de atendimento médico. O filho de Hérison, de 15 anos, foi consolado por outros parentes. O primo, bastante emocionado, diz que falou com Hérison poucas horas antes da morte do rapaz. Era 1h15 da manhã. Eu falei, onde é que você está? Ele falou, estou no bairro 66. Ele falou, vem pra cá. Eu falei, daqui a pouco eu tô aí, só que eu fiquei enrolando e acabei não indo. E quando eu fiquei sabendo, já foi tarde demais. Hérison Bezerra foi morto na madrugada desta segunda-feira em uma boate às margens da EPNB. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o policial militar esbarra em Péricles Marcos Júnior, policial civil. Os dois sacam as armas, só que os tiros disparados pelo policial civil atingem primeiro Hérison, que não resistiu aos ferimentos. Péricles foi preso em flagrante e após uma audiência de custódia realizada nesta terça-feira, a prisão foi convertida em preventiva. E agora vamos falar do tempo, porque é chuva que não acaba mais. Hoje o INMET e a Defesa Civil emitiram um alerta de tempestades com ventos fortes até amanhã desta quarta-feira. E o feriado de Sexta-feira da Paixão promete ser de muita água. Veja na reportagem de Rodrigo Miranda. A chuva não tem dado trégua para os brasilienses neste mês de abril. Seja fraca ou uma verdadeira tempestade, os moradores das regiões mais afetadas pelos temporais, como Vicente Pires e Águas Claras, não aguentam mais. É chuva todo dia, lama, buraco, você sai de um buraco e cai no outro. Muito difícil mesmo, é muita lama. E para vir para o serviço está muito difícil também. Hoje pela manhã eu tive que passar quase nadando ali da parada de ônibus até aqui, né? Mas infelizmente é a realidade das coisas, né? Desde 1961, este é o 6º mês de abril mais chuvoso. De acordo com o INMET, já choveu 228 milímetros até agora, 70% a mais do que a média histórica desse período. E vem mais água por aí nos próximos dias. Hoje, dia 16, nós estamos aí já com o 6º mês mais chuvoso da história. Como ainda tem 14 dias, é possível que isso aí pode chegar ao 3º ou 4º mês mais chuvoso da história. O INMET e a Defesa Civil chegaram a emitir um alerta de chuvas e ventos intensos até amanhã desta quarta-feira. A recomendação é que os brasilienses devem evitar pontos de alagamento no trânsito e procurar abrigos durante a tempestade. No final de semana, o tempo deve ficar mais firme. Só que mesmo assim, ao sair de casa é preciso levar o guarda-chuva por precaução. Essa semana com chuva até lá para sexta-feira, já para sábado, domingo, só possibilidade.
mas lá para terça-feira volta a chover novamente. Leva o guarda-chuva, que dá essas pancadas de chuva isolada, geralmente incide do período da tarde para a noite, é de curta duração, mas a gente não tem como prever com antecedência a hora exata da chuva. E não é só o feriado prolongado que será com água. A previsão é que até o meio de maio continue chovendo na capital. Depois vem a seca braba, né? E olha, está para ser votada na comissão mista do Congresso a medida provisória que cria uma região metropolitana envolvendo o Distrito Federal e entorno, que são municípios de Minas Gerais e de Goiás. O prazo de vigência da MP, já prorrogado, expira em 14 de maio. Assunto de hoje de Cláudio Humberto. Olha, tomado em ciúmes, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, agora luta contra a aprovação da medida provisória 862, que cria a região metropolitana do Distrito Federal. Essa MP foi baixada pelo então presidente Michel Temer a pedido de Ibanez Rocha, na época governador eleito, na tentativa de retirar 33 municípios do entorno do DF do abandono histórico a que foram condenados pelos governos de Goiás e de Minas Gerais. Alguém precisava fazer alguma coisa e Ibanez decidiu agir, até porque a conta desse abandono é paga pelo governo do Distrito Federal. Em vez de aplauso, a iniciativa gerou ciúmes em Caiado. Em vez de dedicar seu tempo à solução dos problemas dos quase 2 milhões de habitantes do entorno, que não tem hospitais, escolas, segurança pública e não tem infraestrutura, o governador de Goiás está mais preocupado com o protagonismo político que Ibanez possa ganhar com a sua iniciativa de ajudar o entorno e seus moradores. Quanta mediocridade! E parece mentira, mas vem mais um aumento por aí. A Agência Reguladora de Águas, a DASA, apresentou hoje uma proposta de reajuste anual das tarifas dos serviços prestados pela CAESB. A conta de água deve subir mais de 3% para os consumidores. A justificativa da DASA para o reajuste é que a partir do dia 1º de junho não será mais cobrada a taxa de revisão extraordinária no valor de 2%. Com o reajuste, que também entra em vigor a partir de 1º de junho, a tarifa das atividades residenciais com consumo de até 10 metros cúbicos por mês terá um aumento de R$ 1,00. O percentual de 3,49% de aumento foi apresentado durante uma audiência pública. Agora ele será analisado pela diretoria colegiada da ADASA na próxima semana para que a resolução seja publicada no dia 30 de abril. E você conhece bem seus direitos trabalhistas? Você sabe qual é a função do Ministério Público do Trabalho? Pois é, o Ministério Público do Trabalho está com uma campanha justamente para explicar melhor. É a campanha Bom Trabalho para Você. E para falar um pouco mais, a gente recebe aqui no estúdio o Ângelo Costa, que é presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Oi, Ângelo, boa noite para você, seja bem-vindo. Por que fazer essa campanha? Qual é o objetivo? Boa noite, Juliana. Boa noite, telespectadores que nos assistem pelo Band Cidade. Essa campanha ela é chamada de Bom Trabalho para Você, que justamente o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores de Trabalho, visa mostrar que o bom trabalho é aquele que garante direitos, que garante cidadania, que tem como visão respeitar os direitos trazidos pela Constituição Federal e pela legislação trabalhista. É um direito que respeita a condição, dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Então, com isso, nós tentamos conscientizar a população, os usuários de rede social, Twitter, Facebook, Instagram, para os principais direitos trabalhistas, sobretudo no momento em que tivemos a mudança há um ano e pouco atrás da reforma trabalhista e há muitas incertezas da população e também sobre o trabalho. Qual a função do Ministério Público do Trabalho? O que o Ministério Público do Trabalho pode fazer para você, trabalhador, Juliana, com relação à garantia, à implementação e ao respeito aos seus direitos. Agora, Ângelo, quais são, dá para elencar os principais direitos desconhecidos, aqueles que você fala, nossa, esse ninguém sabe mesmo? Muitas vezes a gente vê uma situação em que o trabalhador hoje, ele deixa de ser trabalhador empregado e passa a ser um trabalhador mais informal, um trabalhador autônomo. E esse trabalhador tem direitos? Também possui vários direitos, direitos como salário maternidade, salário paternidade, a própria previdência social, com o recolhimento à previdência, que traz uma proteção previdenciária e outros direitos também relativos à sua condição de trabalhador empregado,
como também o direito a não ser discriminado por sua condição de gênero, por ser homem ou mulher, o que existe muito pela condição racial, se é negro, se é branco, se é pessoa com deficiência, de não sofrer assédio moral, de ter também respeitadas as suas condições, um ambiente rígido e um ambiente adequado para condições de saúde e segurança, evitando que ele venha a sofrer acidentes do trabalho e que ele tenha a saúde e a integridade física preservada, dentre outras situações que a gente tem tentado trazer também para conscientizar a sociedade quanto ao trabalho do Ministério Público e também da Justiça do Trabalho, fundamental para que esses direitos sejam garantidos e implementados. E essa campanha vai ser toda em rede social no site do MPT, né? Isso, na realidade nós criamos um portal próprio nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. O nome da campanha é só procurar Bom Trabalho para Você e a partir daí seguir, nós conclamamos à sociedade que nos assiste, que siga, que compartilhe e que faça essa campanha se expandir para a conscientização da sociedade. Tá ótimo. Obrigada, viu, Ângelo? Boa noite. Obrigado. E olha, mais de 2.000 atletas de todo o país já estão inscritos para a Maratona Monumental de Brasília no próximo dia 21. E nós fomos conhecer alguns desses corredores que estão se preparando com muita disciplina. Os atletas já estão em contagem regressiva e com os alongamentos em dia. Esse piauiense que o diga. José Carlos mora em Brasília há anos e foi aqui na capital que nasceu a paixão pela corrida. Olha só essa coleção de medalhas. Agora ele se prepara para o desafio de correr uma maratona e diz que o treinamento é bem mais intenso. Mudei totalmente os treinos anteriores, né, que era de provas no máximo de 15 km. Aumentei a quilometragem, aumentei os tiros mais longos. E a vida do corredor, do atleta é treinar de segunda a segunda. Para você ter ideia, o descanso é 10 quilômetros na segunda. Para alguns participantes, a prova da Maratona Monumental de Brasília é muito mais do que uma corrida. A Maria Aparecida conta que o desafio vai significar muito para ela. Nossa, é superação. Fazer a largada, chegar na chegada ali cansada, mas com cansaço de, poxa, consegui. Quando vai ter de novo? Que a gente corredor é assim, a gente corre, e na hora a gente fala, meu Deus, por que eu me inscrevi? Mas quando você termina, quando vai ter de novo? A competição será no dia 21, em comemoração ao aniversário de Brasília, com circuitos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros, justamente para poder receber todos os tipos de corredores. E o José Carlos já está ansioso para participar da corrida em uma data tão especial. É gratificante também fazer parte do aniversário da nossa capital, que é Brasília, né? Isso é sensacional, né? É uma atmosfera sensacional, até porque você vai estar ali com a multidão. Eu vou assim voltar no passado, claro que um passado bom, né? Correr na elite do atletismo brasileiro, isso para mim é sensacional. E não se esqueça que um dia antes dessa maratona aí tem mais uma edição do Brasília em Movimento, uma oportunidade de aquecer as turbinas para a corrida. A Band e a Rádio Band News oferecem serviços gratuitos e muita atividade física no estacionamento 12 do Parque da Cidade a partir das 8 da manhã do sábado. Você, claro, é nosso convidado. E o ministro Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio de redes sociais de investigados por ofensas e divulgação de fake news sobre o Supremo Tribunal Federal. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Decisão meio polêmica, né? Oi, Juliana, polêmica e muitas decisões aí relacionadas a esse assunto. Olha, uma operação, então, da Polícia Federal, como você falou, um pedido de arquivamento de inquérito feito pela Procuradoria-Geral da República, uma negativa do Supremo Tribunal Federal e ainda pedidos de impeachment contra o presidente e o ministro da Corte. Tudo isso em apenas um dia, isso relacionado aí ao inquérito aberto pelo Supremo de relatoria do ministro Alexandre de Moraes para investigar, como você falou, fake news e difamações contra ministros da Corte. E foi Alexandre de Moraes, foi dele a decisão de negar um pedido da procuradora Raquel Dodge para que essa investigação fosse arquivada. Nesta terça, a Polícia Federal, então, cumpriu mandados em uma operação determinada por Alexandre de Moraes. Ele ordenou
o bloqueio de redes sociais de investigados por ofensas que foram divulgadas aí, né, chamadas fake news em relação ao Supremo Tribunal Federal. Um dos alvos foi o general Paulo Chagas, que você se lembra foi candidato aqui ao governo do Distrito Federal nas últimas eleições. E no Congresso, a reação também veio por parte de senadores com a apresentação do pedido de impeachment de Toffoli e de Moraes também. Tudo isso, Juliana, no dia de hoje. Vai dar muito pano para manga ainda, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Boa noite. E os monumentos de Brasília são os cartões postais da cidade, mas um deles, embora esteja na região central, é pouco conhecido. É a Praça dos Cristais, que fica no setor militar. Muita gente já até ouviu falar, mas nunca fez uma visita ao local, que é um verdadeiro refúgio para quem quer se desconectar da correria do dia a dia. Parece um oásis no meio do deserto, ou ainda uma ilha de tranquilidade em meio ao turbilhão da cidade. O cenário é rodeado por árvores e no meio da praça, um espelho d'água embeleza ainda mais a vista. Os pássaros fazem questão de comparecer e apreciar os benefícios que a natureza e a ação humana juntas podem proporcionar. Harmonia perfeita para aquele encontro romântico, para tirar aquela selfie ou para quem quer apenas um pouco de paz, como o Paulo, morador de Valparaíso. Esse local aqui é um local aonde que eu me encontro literalmente com contato com mais a natureza, os pássaros e principalmente com mais a água também. É um espaço totalmente seguro, onde que eu posso fazer as minhas técnicas de respiração e estar presente. Sabe onde estamos? Estes monumentos podem dar a dica. Embora sejam feitos de concreto, estamos na chamada Praça dos Cristais, um ponto turístico ainda pouco frequentado pelos brasilienses, que foi projetado por Roberto Bulemax em 1970. A obra paisagística foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, em 2009. Fica em frente ao quartel-general no setor militar urbano. Claro que na época, com orçamentos muito menores de governo do que os nossos, e com tudo isso se fez isso, ele não podia elaborar cristais verdadeiramente vítreos e cristalinos. Ele fez cristais de concreto que durariam e que durarão milhões de anos no futuro. Então ele fez aqui uma grande demonstração dessa capacidade criativa e se tornou, a partir dessa deliberação e da aceitação do governo, uma das maiores atrações turísticas da cidade. Marlon é diretor de mergulho livre e motorista de aplicativo. Descobriu a Praça dos Cristais e frequenta o local há cerca de 2 meses, sempre que quer espairecer. Aqui você escuta os pássaros, os ventos e é paz. Revigora a energia. Revigora, com certeza. A seguir, garis trocam vassouras por lápis e caderno. A gente volta já já.